Deus ou faz ou permite a gente viver para um propósito maior que Ele tem lá na frente, que depois a gente vai saber o que é. Então não é o inimigo que cerrou a vara de Ana. O problema não era o seu marido Eucana que não podia lhe dar filhos, porque ele dava filhos a Pedro. A causa pela qual Ana não podia gerar é porque Deus havia cerrado a sua vara. Talvez o que você está passando não seja fruto de uma ação do inimigo. Talvez não seja fruto de uma ação das trevas. O próprio Deus não está impedindo acontecer com você para um propósito maior que Ele tem na sua vida. Então a gente precisa entender isso, que nem tudo de ruim que vem é Deus, é o inimigo. Deus pode fazer com que coisas não aconteçam na nossa vida. Por quê? Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Por que Deus está cegando a vara de Ana? Nós vamos entender mais para frente. Então fique tranquilo. Talvez tenha acontecido coisas que já fugiam ao seu controle. Você não consegue mais administrar. Pode ser Deus aí nesse negócio. Vai ter reviravolta. Não esquenta a sua cabeça não. Deus está nisso aí. Irmãos, e para piorar, Deus havia cerrado a vara de Ana. E para piorar, ela tem um adversário que a irritava de forma excessiva. Penina podia dar filhos, como eu citei aqui. Depois você lê o capítulo 1, a partir do capítulo 1 na sua casa. Ana não dá filhos, Penina dá filhos. E porque ela dá filhos e Ana não dá filhos, ela vai começar a zombar de Ana. Todas as vezes, porque de ano em ano eles subiam a Siló, quando eles vão para Siló, Penina, todas as vezes que eles vão adorar em Siló, Penina está dizendo: eu posso ter filhos. Você não pode. Eu dou filhos ao nosso marido, eu dou filhos a Eucana, mas você não pode dar. Irmãos, Penina nunca foi uma mulher de Deus, porque alguém que é de Deus não fica irritando e zombando o seu irmão. Alguém que é de Deus incentiva o seu irmão. Por exemplo, a irmã falou aqui do projeto missionário. Continua, tá, irmã? Continua, porque missões também tem queimado em meu coração. Nós temos mandado estudos bíblicos e teológicos para a África. Nós temos abençoado Moçambique, Angola. Não desista. É um projeto lindo. Missões deveria ser a razão de ser da igreja. Continua. Então, como a irmã veio apresentar um projeto, ou o pastor fala de um projeto, nós como irmãos, sendo filhos de Deus, nós temos que incentivar os projetos dos nossos irmãos. Penina não, Penina fazia o contrário. Ela ficava zombando de Ana. Alguém que zomba do seu irmão não é alguém de Deus. Penina não era mulher de Deus. Porque se ela fosse mulher de Deus, ela dizia assim: Ana, eu gero filhos, mas o seu tempo também vai chegar. É como o irmão conquistou uma bênção. O irmão conquistou uma bênção e falou para o outro irmão assim: irmão, eu conquistei a bênção agora. Foi o meu tempo. Não chegou o seu tempo ainda, mas assim como chegou o meu tempo, vai chegar o seu tempo, mais cedo ou mais tarde. Então nós temos que incentivar os nossos irmãos e não ficar ofendendo e zombando os nossos irmãos. Penina fazia isso, ficava zombando de Ana. Agora, olha a situação de Ana. Deus havia cerrado a sua vara e Penina ficava zombando de Ana. Então a aflição, a adversidade de Ana só aumentava. E para piorar a situação, Eucana, marido de Ana, também de Penina, nós vamos entender lendo o texto que ele era um homem de Deus, ele era um bom marido, melhor dizendo. Porque a Bíblia diz que mesmo Ana não podendo gerar, ele dava porções melhores para Ana. Então nós vamos entender, pastor André, que ele era um bom marido para Ana. Mas mesmo sendo um bom marido, ele não vai entender a situação da sua esposa. Por quê? Porque Eucana vai dizer para Ana assim: Ana, por que você fica chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então nem ele entendeu a sua esposa. Olha que a adversidade de Ana só está piorando ao longo dos dias. Primeiro, ela não pode dar filhos porque Deus se vai amar. Depois a sua adversária a irrita excessivamente. E agora até o seu esposo não a entende. Porque o seu esposo vem para ela: para de chorar, mulher. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Imagina para uma mulher ouvir isso do seu esposo. Uma mulher que tem sonho de dar filhos, ter filhos, dar filhos para o seu marido.
O marido chegar e dizer assim: mulher, para de chorar, você já me tem. Olha para você ver a palavra do Senhor. Você já me tem, você não precisa de filho, não. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Então a situação de Ana só foi se agravando. O sonho dela, ela olhava para o sonho, e talvez olhando para o sonho, ela via o sonho a cada dia mais distante. Ela via aquilo que ela queria, talvez muito mais distante do que ela imaginava. Irmãos, existem sonhos e projetos que nós temos, e se a gente for olhar, no olhar humano, humanamente falando, a gente tem sonhos que parecem tão distantes. Como que eu vou comprar aquela casa? Como que eu vou comprar o meu carro? Eu não tenho dinheiro. Como que eu vou realizar o sonho de ver o meu filho se formar na faculdade? Nós não temos condições, irmão. O pastor citou aqui Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e dono da prata. Existem sonhos que de verdade, humanamente falando, a gente vai olhar e eles estão distantes. Mas o nosso Deus, o que abriu o mar vermelho, que fez os céus e a terra, Ele é poderoso para nos conceder aquilo que deseja o nosso coração, segundo a sua vontade. Talvez você pisou o pé aqui nesta igreja nessa noite, e talvez você está igual o seu sonho está distante, mas Deus te trouxe aqui para te reanimar as promessas dele sobre a sua vida, e ainda que pareçam distantes, Ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, mas em meio a uma adversidade, uma aflição, Ana vai tomar uma atitude que todos nós temos que tomar. Preste atenção aqui, principalmente para você que está passando aflição. Eu acho, pastor André, que todo mundo está passando um tipo de aflição na vida. Só que existem aflições que estão mais graves. Talvez você está passando uma situação aqui, como eu já tenho dito desde o início, que só você e Deus sabe. Ana também estava assim, ela tomou uma atitude. E a partir de hoje você vai tomar essa atitude também. Ana vendo que não podia dar filho, Ana sofrendo a irritação da sua adversária, e ainda vendo o seu marido não entender a situação dela, quando eles vão para Siló, Ana toma uma atitude. Em meio à aflição, Ana entra lá no templo e vai orar ao Senhor. Em meio à aflição, a primeira coisa que nós temos que fazer, orar a Deus. E posso ser mais fundo ainda. Vai existir situações que ninguém vai nos ajudar a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então talvez você está passando um vendaval na sua casa. Há situações, eu já passei por isso, que não dá vontade nem de voltar para casa, pastor André. Tamanhas perseguições, tamanha luta dentro de casa. O que Ana fez em meio à aflição dela? Ela se pôs a orar. Eu quero dizer para você, em meio a essa atitude, em meio a essa aflição, essa adversidade que você está passando, depois deste culto, quando este culto acabar, a primeira coisa que você vai fazer é orar ao Senhor. Ana se pôs a orar no templo. Então ore, igreja. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, pastor Samuel. Orai sem cessar. Mateus 21:22 diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então nós não podemos cruzar os braços e ficar murmurando e reclamando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, igreja. Isso não é a atitude do verdadeiro cristão. A atitude do cristão, eu sei que às vezes as situações doem, mas a atitude do cristão em meio à adversidade é dobrar os joelhos e orar. Atos 12, a Bíblia diz que Pedro foi encerrado na prisão. Pedro estava na prisão, Tiago já tinha sido morto com a espada. Provavelmente Herodes queria fazer o mesmo com Pedro. E Pedro estava lá encerrado na prisão. Como eu disse, provavelmente também seria morto. O que a igreja fez em Atos 12:5? A igreja fez contínua oração por ele a Deus. A Bíblia diz que por causa da oração da igreja, Deus enviou um anjo lá na cela e tirou Pedro lá de forma pessoal da prisão, livrou dele. Aleluia. Então é por isso que nós temos que orar, igreja. Há poder na oração de Tiago. Tiago 5,16
salvo engano, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Então não aceite essa situação na sua casa sem partir para a oração. Glória a Deus. É um marido que está bebendo, é um filho que está nas drogas, é uma doença incurável. Ore, não tem outra alternativa a não ser orar. Aleluia. Irmão, se nós não orarmos, aí sim, aí nós temos que perder a esperança, porque sem oração não tem vitória. Mateus 7, versículos 7 e 8: pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então orem nessa noite, orem em meio a essa aflição, faça como Ana. Glória a Deus. A poder da oração, igreja. Deus ouve a oração do seu povo. Glória a Deus. A Bíblia diz que lá no Egito o povo está sendo escravizado por Faraó, e eles vão clamar a Deus por causa da escravidão. Deus vai levantar Moisés e Arão para os livrar da escravidão. Orem. O diabo sabe que há poder na oração do justo. É por isso que existem, pastor André, tantas batalhas espirituais para nós não orar. Se você liga a televisão e assiste um filme, uma série, você fica até de madrugada. Agora é tão impressionante as batalhas espirituais, e quando a gente pega na Bíblia ou se põe a orar, a gente está cansado. A primeira coisa, quando a gente diz assim, vou orar ou vou ler a Bíblia, já começa a abrir boca do sono. É batalhas espirituais, porque o inimigo sabe que se você orar, você vai ter vitória de Deus na sua vida. Então, por favor, irmão, não aceite essa situação lá na sua casa, não. Se põe a orar, os céus vão se abrir ao seu favor. Porém, não significa que se a gente orar, logo no primeiro momento, as vitórias vão vir. Existem batalhas que vão se demandar dias em oração, anos em oração. Eu mesmo me lembro, o meu pai já velho, hoje meu pai está com 67 anos de idade, mas ele já tinha mais de 50 e ainda viciado nas drogas. Viciado na maconha, depois passou por crack. E meu pai foi afinando, foi emagrecendo. Eu falei, meu Deus do céu, se meu pai continuar assim, ele vai morrer. Eu orei pela vida do meu pai 12 anos, para Deus dar ele juízo naquela cabeça dele, para que Deus o libertasse. Aí fiquei um tempo sem ver meu pai. Quando eu vi meu pai está gordo, está forte, está vistoso. Eu falei, pai, o que aconteceu? Ele falou, já tem mais de um ano que eu não uso droga. Já deve ter quase 10 anos que meu pai não põe um tipo de droga na boca. Falta só aceitar Jesus ainda, mas vai aceitar. Mas das drogas Deus já o libertou. Glória a Deus. Então tem vitórias que não vai ser com uma oração, com uma simples oração. Vai demandar dias e períodos de oração. Então nós não podemos desistir de orar. Nós não podemos desistir de orar. Continue orando. Por quê? Porque mesmo Ana se dobrando ao Senhor lá no templo, a Bíblia diz, e isso já aconteceu com todos nós, eu vou dizer aqui que aconteceu com Ana. A Bíblia diz que Ana estava orando e só os seus lábios se mexiam. Não saía voz de Ana. É aquela oração que parece que nem tem palavras, pastor. Que a gente está orando com o coração. Você já orou assim, igreja? Você não consegue falar, você fica assim, ó, só mexendo os lábios, porque não sai nada, mas está saindo uma angústia do coração. Era assim que Ana estava orando. No coração dela estava, Senhor, me dá um filho homem, Senhor. Irmãos, e tem situações que vão nos levar ao pó. O verdadeiro evangelho, ele diz que nós teríamos aflições enquanto aqui estivéssemos. João 16:33 diz que no mundo nós teremos aflições. 2 Timóteo 3,12 diz que quem quer servir a Cristo vai padecer perseguições. Então vão existir situações, igreja, que vai nos levar ao pó também, como levou Ana. Vai existir situações também que nós não vamos ter forças nem para orar direito, só vai sair da alma mesmo. Mesmo assim Deus ouve, tá? Aleluia.